pessoal, mais um Be Safe Talks aqui, hoje com um amigo de longa data, um cara pouco conhecido no mercado, Fernando Bruno. Estamos aqui para bater um papo, mais uma conversa interessante sobre conscientização, criação de cultura, gestão do risco humano. E hoje com um cara que tem uma experiência já bem vasta, já passou por várias casas, fez trabalhos memoráveis da parte de conscientização e vai compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Fê, obrigado por ter aceito bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre a sua história. Conta um pouquinho quem que é o Fernando Bruno para nós aqui. Beleza. Obrigado pelo convite, primeiramente. Acho que foi bem bacana. Esses bate-papos a gente tem no café e tudo. A única coisa que a gente está fazendo é colocando uma câmera aqui para registrar esse bate-papo. Eu trabalho com segurança da informação há bastante tempo. Estou no mercado desde 1999. Em 2004 eu entrei para a parte de cyber, não saí mais. Sempre fui apaixonado pela área. Passei em instituições financeiras, seguradoras, bancos, indústria, passei na Natura, B3, infraestrutura de mercado, e agora estou aqui no Bradesco, atuando no tema de conscientização, tá? E eu acho que o que mais é interessante é que é um tema muito carente ainda. Hoje você vê bastante empresas dedicadas e focadas, ainda agora empresas nacionais, mas a gente tinha uma carência muito grande desse apoio, né? Conscientização era eu fazer uma norma e fazer as pessoas seguirem a norma. Olha, E botar um treinamento obrigatório. E um treinamento obrigatório, fazer um onboarding, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, assim, hoje está um pouco diferente, né? Hoje a gente tem pauta dentro das empresas, hoje os reguladores veem isso como uma coisa importante, né? E a gente continua vendo que os principais acontecimentos que referentes a incidentes que nós temos no Brasil e no mundo, mais de 60% deles é por engenharia social ou por roubo de credencial, que acaba sendo conectado. A engenharia social é para pegar uma credencial, é para pegar um acesso, alguma coisa. Então eu acho que quando você olha muita coisa que acontece hoje poderia ser evitada se alguém fizesse a coisa certa. E tudo envolve o ser humano, no final das contas. Assim, e fica mais fácil a pessoa explorar uma pessoa do que usar um zero day, do que explorar uma vulnerabilidade. Dá muito mais trabalho, né? Então você facilita, você corta muitos caminhos, você conseguindo credenciais, você conseguindo acessos nessa frente. E é um tema, como você falou, ele vem ganhando mais relevância, né? Se a gente que é mais velhinho de mercado vê que sempre foi vamos dizer, o cara que tem menos engajamento, menos esforço, menos orçamento dentro, mas de uns anos para cá ele vem melhorando, né? O suporte da empresa, o entendimento das companhias, antes era um luxo de empresas muito grandes. Exatamente. Hoje acaba sendo realmente uma necessidade e o que o mercado cobra de todo mundo, como você falou de reguladores, tem a própria pressão entre as empresas, né? Você como grande instituição contratando fornecedores e cobrando que eles tenham um nível de segurança maior, mais elevado, e a conscientização é algo que é cobrado nessa frente. E o que você vê que mudou no mercado desde que você começou a trabalhar com conscientização em máquina de escrever? É verdade, mais ou menos Conscientização na máquina de escrever até hoje, na sua experiência, no seu dia a dia, o que você viu do mercado mudando nessa frente? Tá, eu acho que o mercado trouxe mais ferramentas, né? Antes você tinha uma norma, comunicados, e aí você tinha os treinamentinhos do super-herói voando e falando salve a sua empresa, você pode também, tal, nem todo herói usa capa, tal, aquela coisa toda. Então era muito focado nesses treinamentos. Depois veio aquele whiteboard contando a história, que também é muito legal e eu acho que atinge um público. Eu particularmente adoro essa parte do whiteboard, para mim é um treinamento que me toca, mas você tinha essas questões. Mas hoje você vê gamificação, que eu acho que é um caminho, tem uma galera que gosta muito dessa parte engaja, de gamificação, de um contra o outro, de eu mostrar que eu sei mais, tal, não sei o que, eu acho super bacana. E eu ainda sou muito adepto das campanhas de phishing, né? Eu acho que as campanhas de phishing, elas geram um mote dentro da empresa muito legal, né?
Porque as pessoas começam a entender que precisam ficar mais atentas, né? E elas começam a entender que elas fazem parte do ecossistema. E a gente joga como a gente treina. Se a gente treina pouco, a gente joga mal, né? Então, a ideia eu gosto de todas essas coisas, então isso evoluiu bastante. Antes você tinha, para você fazer uma campanha de phishing, você tinha que ser um cara extremamente técnico para saber um monte de coisa. E hoje as plataformas, elas dão possibilidade de uma pessoa que não conhece de cyber conseguir fazer uma campanha de phishing com tranquilidade usando a criatividade dela. Sim. Então eu acho que isso melhorou bastante. E eu acho que as ativações físicas, elas vêm para coroar. Lógico, você não vai conseguir ter orçamento para fazer o ano inteiro uma ativação. Fazer uma ação física em todas as agências do banco. Não rola. Né? A ideia é você criar eventos para ativação. E eu acho que as ativações físicas ainda trazem um engajamento muito legal. A galera adora um brinde. Tem empresa que o PIN é uma coisa que é como se fosse o brochezinho do escoteiro. Tem empresa que não liga para aquilo, mas tem gente que adora um adesivo para colocar no notebook. Tem gente que gosta de um brindezinho que ele pode levar para casa para a esposa usar ou para o marido usar. Então, assim, cada um vai tocar de um jeito. Então as ativações estão sendo muito criativas. Então você pode fazer um circo, você pode trazer um influencer para falar sobre o tema com você. Isso daí é super legal. Se você pegar alguém que está muito na alta, você traz o cara para falar sobre phishing. Poxa, o cara falando sobre phishing, o cara sabe o dom da comunicação, ele conhece o que está fazendo. Você explica para o cara consegue fazer uma interação bem legal. Então eu acho que isso mudou muito no mercado. Tem muito mais coisa à disposição da gente contratar. E antes não tinha tanto. Era palestra dada por profissional de segurança, né? A gente fez muita palestra para muitos. Ou vem aqui, vamos participar de um painel, vamos fazer alguma coisa, porque a gente não tinha essa. E a gente não tinha orçamento, né? Você vai contratar uma pessoa dessa de fora, tem um custo que eles acabam inviabilizando para as empresas. A gente usava os amigos para fazer isso acontecer, né? Você falou dos brindes. Eu trabalhei um pouco na GE Money, que era o banco da GE no Brasil, e o pessoal se pegava a tapa para ver quem era o agente de compliance e segurança, porque ganhava um Rottweilerzinho de pelúcia com uma capinha de super-herói. Cara, era um frenesi, as pessoas adoram esse tipo de coisa, mas um negócio que eu acho que é legal na sua experiência, e você pode falar com bastante propriedade disso, é a diferença de cultura das empresas. E como é que você consegue identificar a forma de fazer a conscientização, de fazer a criação, a inserção da cultura de segurança dentro da cultura organizacional, né? Porque não tem receita de bolo. Não é o que funciona aqui que vai funcionar na outra empresa. Assim, como é que você, na sua experiência, você fez para ter esse entendimento? E como é que você faz para, cada vez que você muda de empresa, chegar e ter essa visão do que realmente faz mais sentido para aquela companhia? E fala dos erros e acertos nessa jornada também, né? Eu tenho muito mais erro para falar disso. Aprendizado, né? Mas assim, a grande sacada é o respeito. É você respeitar a cultura da empresa. Porque se você quiser colocar aquilo que deu certo na outra empresa, não necessariamente ela vai dar certo para esta empresa. Porque, por exemplo, se você pega uma empresa que a galera tem a cultura de gamificação flui super bem. Se não tiver gamificação, vai ter uma resistência. Vai ter executivo que vai falar assim, eu não vou ficar entrando numa plataforma para voar com esse super-herói para salvar a humanidade. Ele não vai fazer isso. Mas tem gente que adora isso. Eu adoro gamificação, então isso me toca, mas tem gente que não me toca. Então acho que a primeira coisa é você respeitar, né? Tem coisas que você vai errar. Então assim, você vai fazer campanhas que vão pedir para você voltar, que você vai tocar em temas sensíveis, e o pessoal fala assim, não toca nesse tema, mesmo como phishing, porque o custo operacional para a gente explicar essa brincadeira ou essa artimanha com o tema pode gerar um custo muito alto para a empresa. E às vezes você queima um canal de comunicação que é corporativo, porque você faz um abuso dele, né? Exatamente. Então, você tem que entender muito isso. E você tem que a gente também tem que parar de achar que o ser humano, ele é o duelo mais fraco. Esse discurso é muito ruim, porque quando você traz esse discurso, você chega para a pessoa e fala assim, olá, seu fraco, você pode fazer esse treinamento? Né? Quando você fala para o cara que ele é importante, muda um pouco. Então eu acho que você tem que trabalhar muito isso. Quando você traz essa mentalidade de você é importante e você pode fazer a diferença, muita gente vai fazer coisa errada. Vai ganhar o engajamento das pessoas. Então assim, de cada 10, 9 vão errar. Mas um que fizer certo, talvez ele salve os 9. Então assim, uma pessoa que consiga denunciar um phishing rapidamente, ela pode salvar aqueles outros que iriam cair. Então você tem que saber que conscientização não é uma receita de bolo, não é uma ciência exata, mas quanto mais pessoas engajadas, mais fácil você vai ter engajamento dos times para proteger o seu ambiente.
Então, assim, tem uma cena muito legal que eu sempre falo nas palestras, que é a da Liliane Santos, aquela mulher que foi salvar o motorista do caminhão do helicóptero do acidente do Boixá. Sim. E aí quando ela tem um monte de gente filmando e ela vai e tira o motorista de lá. Você vê, poxa, mas tinha 5 homens lá, nenhum foi uma mulher que teve atitude, que depois ela fizeram a capa de Mulher Maravilha, tal, não sei o que, fizeram um monte de coisa. Mas assim, olha que legal. Tinha 10 pessoas ali filmando, uma fez a coisa certa, aí salvou a vida do cara. Então assim, não precisava os 10 fazerem, mais uma. E ela fez. E conscientização é isso, é você fazer a coisa certa. Eu vi na televisão no final de semana uma reportagem de um acidente de ônibus que teve no interior do Rio Grande do Sul, que o ônibus bateu, perdeu o controle. Meninas, né? Você viu, assim, o negócio bate, o moleque sai correndo do nada, assim. Aí daqui a pouco o moleque saiu correndo, volta com o extintor. O moleque foi buscar o extintor, porque ele fez um curso de brigadista. Então, assim, aí você vê que a atitude dele fez com que os outros fossem buscar coisas semelhantes. Acho que é plantar a sementinha e entender como é que aquele agente faz para aquilo ser o disseminador. É que a gente brinca de, eu não quero que as pessoas falem sobre a campanha de phishing para um colega, para um outro cara que posta no grupo do WhatsApp. A gente quer que as pessoas falem, porque se aquilo for uma ameaça real, você tem que... Isso vai fazer muita diferença. Não clique em tal coisa porque é um problema de segurança. Não é um phishing, não é uma campanha. Então, se você tolhar essa situação, você vai impedir de que a cultura seja criada. O que você tem que fazer, como você faz a campanha de phishing, é você diversificar para dificultar um pouco disso acontecer. Porque o mundo real hoje é um pouco diferente do passado, né? De fazer aquela massificado de todo mundo igual. É você fazer de formas diferentes, mas o que a gente quer fazer é incentivar o comportamento seguro. É incentivar o repórter, como você comentou, o cara que fale no grupo do WhatsApp, o cara que fale para o colega, é isso que a gente quer, o agente de segurança, né? Eu acho que dos erros, né, porque assim, uma campanha bem feita sempre vai ter alguém que vai cair, né? E a gente, de verdade, a gente tem que começar a pensar que a gente não está ligando muito para quem está caindo. A gente está ligando para quantas pessoas denunciam. Eu acho que essa é a virada... Que é um positivo, né? É uma virada de mindset. Você chega e fala assim, sempre vai cair alguém. Porque sempre alguém vai ser enganado porque ele vai estar no emocional. Por exemplo... Vai ser um assunto que é mais atrativo para ele, é um assunto que ele estava esperando. Alguma coisa. E hoje em dia, com as ameaças ganhando inteligência, né, o uso de IA, muito mais o spear phishing, coisas direcionadas, a assertividade fica muito maior. Assim, ele vai ser pro Fernando. O Fernando está esperando algo daquilo, a chance dele cair é muito grande. É só você fazer uma compra em qualquer site chinês que você começa a receber os links do correio com a sua compra verdadeira. Mas não vazou a informação ali não, né? Não. Mas assim, vem um link, o cara sabe exatamente o que você está esperando naquele dia. Então assim, o golpe vai realmente acontecer baseado no seu comportamento, né? E aí a gente está falando do computador, a gente está falando da sua televisão, a gente está falando do seu celular, a gente está falando das suas redes sociais. Então assim, está muito fácil. Então assim, cair, você vai cair. Agora, como você vai denunciar, como você vai reagir a isso, que faz a diferença. Porque acidentes, que você usou essa reportagem do acidente no Rio Grande do Sul, do ônibus, né? Acidentes vão acontecer. Mas aqueles 2 meninos estavam mais preparados que todos os outros. Talvez eles fizeram a diferença, porque a gente quer uma organização. Você tem 80 mil pessoas, 10 mil pessoas. Se você tiver alguns com comportamento positivo, em teoria você tem maior chance de identificar uma ameaça rápida, de identificar e com a tecnologia reagir mais rapidamente faz toda a diferença. Né? Então eu acho que acho que foi o meu grande aprendizado no começo eu queria atingir todo mundo e que todo mundo fosse perfeito, porque eu ficava muito chateado quando as pessoas ficavam, acabei de postar um negócio explicando para o cara não fazer isso, o cara faz. E a gente ficava frustrado. Então a gente queria buscar a perfeição. E de verdade, quando eu fiz uma mudança, a gente trouxe pessoas de Red Team para fazer teste de campanha de phishing. Porque a cabeça do cara do Red Team é de destruir mesmo, né? O cara vem com a cabeça de, não, eu vou achar o brecha, nada me segura. E para ele é uma questão de honra, é a gamificação, sabe? Aí o cara vem e fala assim, eu vou entrar, né? E aí o cara, de verdade ele entra, ele falou, eu entrei. Mas aí quando você olha a contraparte, você fala, poxa, mas eu mandei 1.500 denunciaram, 100 caíram, beleza. Agora fica mais a critério... Denunciou primeiro ou clicou primeiro? Isso, o critério vai ser como eu vou responder. E aí você devolve para a tecnologia e para as soluções a proteção, porque enquanto estava no ser humano. Então assim, eu acredito muito que quando a tecnologia falhar e o processo não for efetivo, alguém ainda vai fazer a coisa certa. E é diferente, as pessoas falam assim, não, quando os nossos processos, as nossas tecnologias estão aqui para quando o ser humano falhar, né? E o reverso também é verdade. O reverso é muito legal. Então, assim, eu acho que tudo cabe, né? Mas eu acho que
não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Então, assim, vai ter gente que adora comunicado formal. Tem gente que adora infográfico. Tem gente que não suporta infográfico. Tem gente que gosta de gamificação. Tem gente que gosta de vídeo. Tem gente que gosta de dancinha do TikTok. Não sei se vocês viram. Saiu uma reportagem da Adobe que os mais jovens utilizam como primeira plataforma de pesquisa o TikTok. E aí, como que você vai conversar com esse pessoal que está chegando no mercado que eles gostam de TikTok? Porque tem a galera do TikTok, a galera do YouTube e a galera do Google. E a galera, que nem a sua época, que era o Alta Vista. O Alta Vista e a galera da Mirador e da Barça, que são as enciclopédias. O KD, né? KD. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem um monte de coisa, tem gerações. Então, a gente tem que se comunicar de forma diferente. E numa empresa como as que você trabalhou, que são grandes, você tem várias empresas, tive essa conversa com o Denis da Claro também, são várias empresas dentro de uma empresa. Então, assim, o setor comercial, ele não funciona igual o back-office, igual o corporativo. Ele não dá tanta atenção, assim, para o e-mail ou para os canais oficiais. O cara tá na rua, ele tá assim, no front. O negócio dele é o WhatsApp. É o WhatsApp. Como é que você chega nesse cara? Pô, você tem que diversificar os canais. A geração mais nova não vê e-mail. Ele vê o e-mail, assim, eu conheço gente da geração mais nova e falo assim, eu abro e-mail e vejo se tem e-mail do meu chefe. Se não tem e-mail dos meus chefes, eu não olho o restante. Eu olho o Communicator. Eu estou ali no Teams, ou no Slack, no Google. Então, esses caras... Acho que a arte de se comunicar, e eu acredito muito que a conscientização e a cultura, ela se cria com constância. A constância de comunicação é importante, mas pelo um canal que seja efetivo. Não é você ficar bombardeando e-mail, e ninguém está engajando. Acho que essa ciência de você numa empresa grande identificar aonde naquela estrutura funciona melhor, qual é o canal, nem que seja um aplicativo específico da área, acho que isso faz sentido, né? Eu também acho. E, de verdade, você tem outras oportunidades. Porque, às vezes, as pessoas entendem que comunicação são dicas de segurança. E não é. A conscientização de cyber ou a cultura de cyber, ela não está relacionada a como você se protege, mas é você falar do tema. Falar o porquê, né, Fê? Assim, a gente sempre, como profissional de segurança, colocou controles e coloca controles, e a gente é aficionado por isso porque tem que evoluir constantemente. E a gente nunca comunica que coloca o controle, assim, a gente simplesmente coloca o controle e o usuário tropeça nele, bate a cabeça na parede porque a gente mudou alguma regra e não disse que mudou e nem por que mudou. Acho que a comunicação, ela parte desse ponto. Explicar os porquês eu acho importante, né? Sim, eu acho que você tem que explicar o porquê, você tem que colocar na mesa e você tem que falar sobre cyber. Então, por exemplo, você fazer um bom comunicado sobre um incidente, falar um bom comunicado sobre as principais ameaças, fazer uma cadência... Sem terrorismo, né? Sem terrorismo. Fazer um processo de estado de prontidão, onde, olha, eu tenho um estado de prontidão, como nós estamos hoje? Né? O farolzinho, amarelo, vermelhinho, hoje verde. nós estamos assim. Os executivos vão parar de entrar no elevador e falar assim, estamos seguros hoje, hein? Aquelas piadinhas. Ele não vai mais fazer isso. E isso é uma mudança de comportamento. Muda. Porque depois que você começa a fazer o estado de prontidão, o executivo entra e ele recebeu aquilo, aí ele fala assim, estamos verde hoje, hein? Pô, melhoramos, hein? Eu vi que o número de ataques aumentou, mas ficou verde, né? O discurso dele muda. Porque quando perguntarem para ele como que tá a cyber, ele fala assim, o pessoal tá vendo lá, mas tá tudo bem. Mas agora ele vai falar assim, não, tá tudo verde, a gente olhou lá os controles, mesmo aumentando os números, os controles estão sendo efetivos. Muda o discurso dele, você gera conteúdo para o executivo de uma forma sucinta, né? Então, assim, isso deu muito certo porque quando você faz isso e você consegue pôr isso na palma da mão, você mandar essa informação onde ele consegue ler no celular, que ele não precisa abrir um e-mail, um relatório de 3 páginas, aquele PowerPoint com o logo da empresa. Não, ele só quer informação. Ele quer informação para ele poder saber se está tudo bem ou não. Porque ele tem tantas outras preocupações e a gente quer não dar preocupação para ele. E aí você muda uma cultura, porque as pessoas vão entender que a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, cultura não é só conscientizar para o cara não clicar no phishing, ou fazer mesa limpa, ou não trocar senha. Não é isso. Conscientização é muito mais do que isso. E eu acho que é uma coisa também que a gente tem que buscar é que as pessoas falem do assunto, né, Fê? Assim, a gente tem que dar insumos e tem que capacitar essas pessoas, porque eu acredito muito e eu prego isso para as palestras que eu faço, nas interações que eu tenho, de que a palavra do executivo é extremamente importante. E se a gente municiar esses executivos, as pessoas da empresa, com dados, com fatos, para que ele fale sobre o assunto.
vai ter muito mais peso do que o Fê, do que o Cris, do que o Glauco chegar lá e falar assim, eu quero um espaço para falar sobre o assunto. Não, fala você. Olha que legal, assim, o cara saber que aumentou e ele comentar no staff dele sobre a importância, falar, gente, segurança é importante, os ataques estão aumentando, a gente viu os números aqui, mas estamos bem. Acho que dar voz para as pessoas faz com que a cultura mesmo flua, né? Exato. A gente tem que buscar essa fluidez, né? E as pessoas só vão engajar participando das ações. Vou dar um exemplo. A gente sabe de um monte de coisas, mas o fenômeno Felca, né? O cara estruturou a conversa dele, trouxe uma informação que todo mundo já imaginava que acontecia, ele estruturou aquilo, gerou uma evidência e mostrou. O cara virou um fenômeno. Né? Para um assunto super sério, um negócio que ninguém esperava vir de um influencer, alguém que E o cara fez a diferença. Então, assim, por que a gente não faz isso aqui também dentro das empresas, né? Então, assim, a gente sabe que nós temos uma carência, né? Eu acho que os reguladores estão buscando cada vez mais, eu acho que um pedido é que eles intensifiquem cada vez mais as regulações sobre o tema para responsabilizar, porque aí movimenta toda a máquina, né? Mas a gente tem uma questão educacional, porque na educação particular, né, o cara pode até ter educação digital, mas a pública não tem educação digital. E mesmo nas particulares são poucas as que têm, né, Fê? E os problemas acontecem. Assim, eu fiz algumas palestras já em escolas, recentemente fiz na escola do meu filho, por pedidos, assim, deixa eu falar. E não é pedido da escola, isso que é ruim, assim. Você tem que ir lá se oferecer e falar, vocês não fazem, deixa eu fazer. Me dá um espacinho aqui, me dá uma horinha, deixa eu trazer um outro pai que também fala do assunto, vamos bater um papo com essa galera, explicar para eles, porque é o desconhecimento, né, Fê? Assim, eu sempre digo, é um tema novo. Você não queira que a pessoa já tenha essa cultura de segurança, ou seja, noia, paranoico, que nem nós somos. Não é natural, da mesma forma como você não é letrado o suficiente ou não foi letrado em finanças, você não é em risco digital. Então a gente tem que ensinar as pessoas. Isso conecta com outro ponto que eu gosto de explorar, que é como é que você acha que vale a pena e como é que você conecta a segurança da empresa na segurança da vida das pessoas, fora daquele escritório. Que eu acho que é uma forma de você criar um link e fazer com que a pessoa se engaje. Né? Bacana. Bem bacana, tá? Olha que legal. Geralmente a gente contrata umas pessoas, a gente não conhece a pessoa. A gente vai fazer uma entrevista. E aí a gente vai lá e faz várias avaliações técnicas e comportamentais. Então a gente fala assim, ó, essa pessoa demonstrou organização, essa pessoa aqui aparentou ter dor de dono. Nossa, ele foi muito protagonista no projeto dele. A gente traz um monte de coisas, que são comportamentos que ele aprendeu na escola ou com a família ou na vida. Na vida, né? Quando a gente está falando de digital, ele não vem com isso. Olha que engraçado, o mundo corporativo ensina ele a ser seguro no ambiente corporativo para ele ser seguro em casa. A gente está fazendo um benefício ou estamos trazendo para a sociedade. Né? A gente está protegendo ele e a família dele. Então, assim, o que é legal? Eu acho que a gente tem que começar a trazer casos bem reais de problemas que estão acontecendo de forma digital, exemplificar e mostrar. E talvez, foi o que eu falei do Felca, é extremamente importante você ter pessoas falando sobre o tema de forma estruturada. Ele vem, fala da importância, ele conta uma história muito bacana e fala, ó, temos um problema. A gente está fazendo isso, a gente está olhando no ambiente corporativo, criando essa história e levando eles para casa deles. Para ele falar com a mãe, seja um agente filho, de segurança fora da empresa. Fora da empresa. Porque você... E assim, eu entendo, né? Mas assim, a gente como área de cyber, a gente tem uma relevância muito grande para a sociedade. E alguns países entenderam isso. Tem um caso na Finlândia que eles combatem as fake news. E aí saiu uma reportagem deles, bem bacana na Globo, tem um link bem bacana dessa reportagem, que eles mostram como eles criaram essa cultura, desde crianças até a vovó do Zap. Eles usam a vovó do Zap lá, né? E aí eles mostram as situações. Então assim, você vê que, tudo bem, na Finlândia a gente faz aquela piada pronta, mas dá jeito, né? E de novo, talvez não seja paciente da população brasileira, mas se 10% for tocado por isso, daqui a pouco vão ser 20%. E essa próxima geração talvez venha já com isso embutido na cabeça e naturalmente seja um comportamento social como são os demais que a gente tem, né? Exatamente. Então assim, essa questão de poupar reflete exatamente isso. Você falou, a nossa geração tem muito mais consciência financeira do que a geração passada. E assim vai sucessivamente, né? Porque as pessoas vão entender que, poxa, eu tenho que investir meu dinheiro e tal,
Porque hoje tem mais educação, as empresas educam as pessoas, você aprende no trabalho e assim a gente vai tratando. Então, assim, é assim que vai funcionar, né? Essas são crenças, né? Eu acho que tudo vai mudar, mas tem muita coisa ainda, tem muito chão pela frente. E os nativos digitais, a geração mais nova, elas absorvem mais facilmente. Para eles, o assunto já não é tão estranho assim do que você falar com uma pessoa mais velha. Você fala sobre um segundo fator de autenticação, sobre uma credencial, uma senha, esse cara já sabe, porque ele está vivendo em rede social, ele tem que fazer isso no dia a dia e é mais fácil para ele entender. Então, acho que a tendência é que fique mais fácil o trabalho de conscientização. Mas ainda assim, tem uma jornada, né? Assim, cada vez as pessoas ficando mais longevas e a gente vai ficando velhinho, a gente vai vendo assim, a memória não funciona mais tão bem que nem era antes, a gente demora um pouquinho mais para aprender. Então, assim, a gente tem que reforçar isso para que um comportamento se torne o hábito e o hábito faça com que você seja uma pessoa nativamente segura e digital como tem que ser, porque não tem jeito. Cada vez mais vai estar conectado, cada vez mais as coisas vão depender da tecnologia, depender das pessoas integrando, interagindo com a tecnologia, mas se você não fizer um trabalho consciente, não tiver essa estrutura de conhecimento sobre os riscos, o cenário não é bacana no futuro. Exato. E aí a gente vai falar, não é só não clicar no link, não é só deixar a mesa limpa, é ter um comportamento baseado na sua segurança. É o cara entender o porquê que ele tem que fazer aquilo, no final das contas. Eu acho que esse é o ponto. E, de novo, a gente volta naquela história de explicar os porquês. Não é você clicou no phishing, tá aqui, faça um treinamento obrigatório para identificar o phishing. Não, o que pode acontecer? Qual é a consequência? Ninguém quer fazer cagada. Vamos ser bem transparente. O cara acorda de manhã hoje em dia e fala, hoje eu vou fazer a cagada, hoje eu vou... Não, o cara faz porque, de novo, é o momento e a pessoa tem que nem eu falo, e se fez a cagada, grita, fala. Fala, cliquei no phishing. Isso é importante. Já foi, mas eu avisei. Então, eu acho que essa proatividade da pessoa em reportar, em falar sobre o assunto, é o que a gente não quer que o cara, quando a empresa passe por um incidente cibernético, o cara tire uma selfie e coloque lá no Instagram dele, no Facebook dele, que olha, o pedido de resgate aqui. Não, o cara tem que entender quais são os impactos das coisas. Você falar sobre essa aí de uma forma didática faz com que isso reverbere e a gente tenha as pessoas mais seguras, né? E aí a gente indo pro final aqui, a gente queria falar sobre dicas, sugestões que as pessoas querem começar. Tem muita gente procurando iniciar o processo de conscientização, iniciar o processo de criação de cultura e assim, como é que na sua experiência você enxerga essa necessidade de começar isso e como é que você sugeriria para o pessoal dar esses primeiros passos? O que seriam boas dicas de quem já tomou muita porrada, quem já deu muito trupico por aí, poder começar esse tipo de coisa? Dicas, tá? E fica à vontade quantas você achar interessante para falar. Não buscar o ótimo. O ótimo custa muito caro e talvez ele... E você vai gastar dinheiro. Com a primeira vez, a gente estava começando no almoço, né? Assim, o pessoal, eu quero começar com o meu plano de conscientização fazendo essas trocentas ações. Fala, não, você vai fritar a quantidade de dinheiro que não é legal de queimar dinheiro da empresa, errando, porque você vai errar. Como você falou, criação de cultura e condição, ela demora para você entender como funciona, né? Você tem que respeitar o momento da empresa, não adianta fazer o ótimo, busque o que é importante, comece pequeno. Eu não consigo fazer uma campanha para todos os meus funcionários. Faz para quem tem acesso privilegiado. Trabalha com as secretárias. Faz uma FAQ para as secretárias. Olha, que talvez seja uma porta de entrada importante para um atacante atrás de executivos, se você tiver que proteger os executivos. Olha, não só os executivos, mas as secretárias. Busque um grupo, crie personas, fala, olha, eu vou tratar os executivos. Os executivos para mim é um problema. Mapeie quem são as áreas que mais geram risco e trabalhe em cima delas. Não tente fazer para todo mundo, se você está começando. A não ser que você tiver equipe de dinheiro, é uma visão de risco humano, né, Fê? Assim, quem que é o usuário mais arriscado nessa organização? Porque ele deveria ser mais conscientizado do que os demais. E essa é uma visão que todo mundo tem fácil, né, na empresa. Sim. Você, por viver a empresa, você sabe quem que é, né? Sim. E uma das coisas que a gente tem que pensar também é o processo de gestão. Você pode escolher um processo de gestão de consequência, mas antes de você fazer qualquer consequência para as pessoas que participarem da questão de conscientização, pense no processo de conscientização primeiro. Você não adianta punir as pessoas assim, punir por punir. Sem ela saber o porquê que ela está sendo punida. Não, ela tem que ser conscientizada, ela tem que participar, ela tem que entender, aí depois você pode pensar em gestão de consequência. E gestão de consequência pode ser positiva, né, Fê? Lógico. Acho que esse é o ponto. Acho que não é só punir, não é punitivo, né? Sabe uma coisa que é muito legal? Porque assim, uma das coisas
que no decorrer que eu não fazia, depois eu falando com um amigo, com pessoas, eu falei, poxa, é verdade. A gente parabeniza quem denuncia o phishing. Poxa, foco no positivo, né? Então, bom, a gente informa aqueles que caíram no phishing. Legal, a gente está punindo ele, né? Uma gestão de consequência. A gente falou, tá vendo? Você errou, tá, o cara se sente mal, né? Tá, poxa, eu não gosto de errar, da próxima vez eu vou melhorar, vou ter que fazer um treinamento, que isso é uma gestão de consequência, né? O cara fala, eu errei, faço um treinamento aqui e não vou errar mais. É assim o processo. Mas uma das coisas que eu não fazia é, e aquele que não clicou? O cara que abriu e não reportou e não clicou. É isso. O limbo ali, né? E aí, por que eu não mando um e-mail para esse cara falando assim, olha, nem todo herói usa capa, você pode usar Sim, sua... parabéns, você foi mais ou menos seguro. Você não clicou, você não se colocou em risco, mas você deixou de proteger pessoas. Da próxima vez, denuncia. Porque você gera uma corrente do bem. Então, assim, são dicas que, assim, foco no positivo, cuide das pessoas, porque as pessoas são importantes. E aí a gente vai lá, só quer bater, brigar. Daqui a pouco você vai mandar os caras embora? O cara não resolve. Não é Vai vir isso. outro cara que vai cair no phishing, que vai emprestar credencial, que vai fazer esses riscos. Exatamente. Então, assim, a ideia é pôr as pessoas para jogar com você. E você só joga junto se todo mundo estiver ganhando, né? Se você estiver perdendo, aí ninguém vai. Então, assim, essas são algumas dicas importantes para quem está começando. Mas, assim, faça. Não fique esperando, mas eu não consigo fazer um comunicado todo mês. Tá bom, faz a cada 2 meses. Mas eu não tenho uma ferramenta de phishing, contrata como serviço. Faz um pontual, né? Eu não consigo ter uma ferramenta de gamificação para o ano inteiro. Faz uma campanha de 1 mês. Né? Eu tenho certeza que você chamar qualquer parceiro e falar assim, olha, alguma coisa vai sair dali, vamos fazer uma campanha, um Kahoot. Eu brinco com isso. A primeira vez que a gente fez uma campanha, uma semana de segurança, foi no Santander, 2003, eu acho. E aí vamos fazer, a gente vai dar o quê? E, cara, a gente não tem como comprar, a gente não tinha orçamento naquela época. Cara, vamos ligar para os fornecedores. Eu falei, o que você tem aí? Você tem uns squeezes, tem umas agendas? E fizemos com isso. Assim, de novo, usar a criatividade, os parceiros ajudam muito, assim, as empresas estão sempre dispostas a fornecer algo, a ajudar, a propor alguma coisa e ouvir, né, cara? Pergunta para os coleguinhas. Assim como a gente está falando aqui de dicas super legais, tem muita gente que conhece do assunto e a gente vai trazer cada vez mais gente para falar sobre esse assunto, mas pergunta que está dando certo, né? Assim, às vezes tem uma ideia que o cara teve na outra empresa, a pessoa que fez e que você é capaz de fazer com um orçamento super restrito ou até sem orçamento nenhum, né? Sim. Às vezes você faz um adesivo no chão e para fazer uma visão tridimensional, que funciona super bem, né? E você não gasta muito, você põe um tapete lá tridimensional, você vai gastar R$1.000 para fazer o tapete e você talvez tenha um engajamento com as plaquinhas, alguma coisa. Então, assim, você tem que ser criativo, né? E, assim, não se limite aos times de segurança. Procure ajuda para as áreas que são realmente competentes em comunicação. Que sabem falar com comunicação, né? Marketing, comunicação, as áreas de prevenção a fraudes, todo mundo é parceiro. Chama esses caras e fala assim, eu preciso de ajuda para fazer isso. Como que você fala? Né? E cada vez mais você vai ter... Hoje a gente viu uma migração de muita gente do jurídico para a área de cyber, por causa da LGPD e por causa dos reguladores também. Porque cada vez está mais difícil você navegar por esse mundo. Né? Mas eu acho que também tem que vir as pessoas das áreas de comunicação, de marketing, para nos ajudar. Pessoas que saibam falar com seres humanos, né? Porque a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Mas a ideia, esse é o desafio. Né? Então, assim, a diversidade funciona. Né? Então, assim, seja diverso, porque as pessoas vão pensar diferente. Quebre seus vieses e vamos para cima. É isso aí. Pô, Fê, muito bom. Obrigadão pelo papo. Foi enriquecedor pra caramba. É sempre um prazer conversar contigo. Ficamos por aqui. Acompanhe a gente. Siga aqui o nosso canal. A gente sempre vai postar vídeos com pessoas que têm uma história bacana, que pode contribuir para o assunto de conscientização e criação de cultura e gestão do risco humano. Bom, Fê. Obrigado. Obrigadão. Valeu, nos vemos nos próximos aí. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.